Será que o Capitão América magrinho, sem o soro do super soldado, será que ele teria chance de erguer o martelo do Thor? E o que os quadrinhos dizem sobre isso? Será que o soro fez ele digno ou já tinha algo mais? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Senta a bunda no sofá Que o Nerdflix tá no ar. Antes de falar do Capitão, a gente precisa lembrar: ser digno do Mjolnir não tem nada a ver com músculo ou poder físico. O próprio Odin lançou um feitiço dizendo as seguintes palavras: quem segurar este martelo, se for digno, terá o poder de Thor. Exatamente. Gostaste? Eu gostei. Isso parece Odin mesmo, todinho. É doido, eu sou o pai de todos. Só ver um negócio. Ah, é. E para levantar o martelo não tem nada a ver sobre força. Isso é sobre coração, caráter e intenção. A força não entra em jogo, porque até personagens aí absurdamente poderosos já tentaram levantar e falharam. Tipo o Hulk, que no MCU aí puxou com tudo e nem assim mexeu. Então o que conta mesmo é pureza de espírito, coragem e aquela vontade de fazer o certo. Mesmo que isso custe tudo. E se tem alguém que carrega isso, é o Steve Rogers. Bora lembrar aí de como o Steve era antes aí do soro. O moleque era franzino, tinha várias doenças, mas nunca desistia aí de uma briga. Ele se metia contra Valentão 3 vezes aí maior que ele só porque acreditava aí no que era certo. Mano, a cena dele dizendo: eu posso fazer isso o dia todo. Eu vou ter que virar toda a Marvel, cara. Eu faço igualzinho. O dublador. Eu posso. Não, dublador não, eu quero estar nos telões. Essa frase que ele falou já mostra exatamente o espírito do cara. Ele sempre escolhe se levantar de novo, mesmo quando não tem a mínima chance. Isso é a definição de dignidade, a vontade de fazer justiça. E Breno, olha só que interessante. Nos quadrinhos isso aí já foi ressaltado várias vezes. O Dr. Skinner, o cientista aí que aplicou o soro, disse claramente que o Steve não foi escolhido aí pelo físico, mas pelo coração. O soro aí só amplificou o que já existia dentro dele. Então, se a gente olhar por esse lado, Steve já tinha o que precisava para levantar o Mjolnir, antes mesmo de virar o Capitão América Fortão. Tem também uma edição nos quadrinhos chamada de Fear Itself, de 2011, onde o Capitão pega um martelo encantado que tinha caído na Terra. E apesar de não ser o Mjolnir original, mostra que os deuses já consideravam Steve digno o suficiente. E fora isso, Breno, teve um HQ aí que Odin reconheceu o coração do Steve. Boy, pensa aí, o pai de todos aí que já tretou com meio mundo aí batendo palma aí pro caráter do cara, pô. Se isso não prova aí que ele seria digno, eu não sei mais o que prova, Breno. Bora comparar agora o Capitão com os outros personagens aí que já levantaram o Mjolnir, porque ele não é o único não. Teve até o Superman, sim, o azulão lá da DC. Ele conseguiu erguer o martelo em um crossover entre Marvel e DC. Bom, e esse momento é histórico. Imagina aí a cena, o Thor e o Superman lado a lado. E o Homem de Aço aí mostrando que é digno de levantar a arma mais icônica da Marvel. Isso rolou porque o martelo reconheceu nele aquele mesmo padrão de nobreza, sacrifício e pureza de coração que o Odin aí gravou no encantamento do Mjolnir. Isso aconteceu lá nos anos 90, em um evento chamado Marvel vs DC. Publicado em 1996, foi um crossover épico em que os maiores heróis das duas editoras se enfrentaram. E não foi só pancadaria não. O público também participava votando em quem venceria em algumas lutas. Imagina a galera esperando a revistinha chegar na banca pra saber se o personagem favorito aí tinha ganhado. Não é isso? Queria eu estar naquela época ali pra participar desse negócio também. Bom, espero que isso aí aconteça nos cinemas em breve. Eu acho que uma hora vai. Daqui pra gente ir de arrasto, isso aí vai acontecer, eu tenho certeza. DC e Marvel ainda vão entrar em algum acordo e a gente vai ver o quebra-pau aí de Superman e Thor. Imagina, velho. Ia ser lindo, ia ser épico. E nesse evento, para enfrentar aí o vilão conjunto, o Superman acaba levantando o Mjolnir em um momento aí decisivo. O martelo reconhece nele aquela dignidade, aquele senso aí de justiça e sacrifício. E o motivo de tudo é simples. Os fãs sempre tiveram aquela curiosidade. E se a Marvel e a DC se misturassem? Quem ganharia? Então as editoras se juntaram numa parceria raríssima para responder essa pergunta. E até hoje esse crossover aí é lembrado como uma das coisas mais insanas já feitas nos quadrinhos. Tipo, nunca mais rolou algo tão grande oficialmente. E não foi só, ele é forte pra caramba. Não, força bruta nunca foi o suficiente para erguer o Mjolnir. O Superman levantou porque ele é um exemplo clássico de herói incorruptível, que sempre se doa pelo próximo sem esperar nada em troca. Mas, Breno, aí tem um detalhe bem importante. No próprio quadrinho aí, depois da luta, o Odin dá a entender que o Mjolnir só deixou aí o Superman usar
naquele momento específico, como se fosse uma permissão temporária. Porque se fosse no universo Marvel mesmo, talvez ele não conseguiria ir de novo. Isso é muito louco, porque mostra o quanto o martelo também tem um lado espiritual, sabe? Digamos assim, ele não é sobre quem é bonzinho, mas sobre o contexto da situação. Se o sacrifício e a pureza do coração são claros, o Mjolnir abre uma exceção aí. Isso conecta muito aí com a discussão do Capitão América. Porque, peraí, pensa. Se o Superman, que é praticamente o símbolo aí da bondade no universo dos quadrinhos, se ele conseguiu por esses motivos, por que o Steve Rogers também não conseguiria? Lembrando que a Jane Foster também conseguiu quando se tornou a Thor. E ela estava doente de câncer, frágil fisicamente, mas extremamente forte em espírito. E isso conecta direto com o Steve antes do soro. E olha que curioso, o Raibio Beta, que é um alienígena totalmente diferente, também levantou um martelo porque mostrou coragem e nobreza. Isso prova que a forma física nunca foi um ponto. No CM, a cena mais marcante é, claro, Breno, aquela de Vingadores Ultimato, meu amigo, quando Steve aí finalmente ergue o martelo. Mas se a Marvel tivesse aí mostrado ele magrelo tentando. Mano, imagina a cena, o Thor deixa o Mjolnir cair, o Steve magrelinho vai lá, faz força e do nada o martelo sobe suave. A galera do cinema ia pirar ou até mais do que em Ultimato, e olha que em Ultimato o cinema virou estádio de futebol. Quando o Capitão América levantou o martelo e meteu na cabeça do Thanos Mas que ele rodou antes, pô, ele ficou rodando. Não, primeiro apareceu só o martelo batendo na cara dele, né? Aí a pessoa, ixi, que não jogar esse martelo. Quando volta na mão do cara, com o escudo dele fazendo pose do super-herói. A pose amortecendo. Inclusive já rolou a teoria de que na cena de A Era de Ultron, quando ele quase aí mexe o martelo, o Steve poderia ter levantado, mas não. Os roteiristas aí não quis aí entregar assim do nada, porque já pensou se ele tivesse levantado ali? Seria até legal, mas nada comparado quando ele levantou e ainda deu umas porradas aí em Thanos. Pensando bem, o soro deu pro Steve poder físico para lutar, mas a dignidade já estava lá, desde o começo. Ele nunca precisou do corpo forte para mostrar que era um herói. Exatamente. É aquela ideia de que o Steve não virou herói porque tomou aí o soro. Ele já era um herói e o soro só deu a ferramenta para isso. Então, respondendo de forma clara, sim. Ele conseguiria sim levantar um martelo mesmo sem o soro. Talvez não em todas as linhas do tempo, talvez não em todas as versões, mas essa essência dele já era digna. E aí galera, o que vocês acham? O Steve Rogers, magrelinho daquele jeito, conseguiria ou não erguer o Mjolnir? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, porque essa é uma das maiores discussões dentro aí do mundo nerd de todos os tempos. Se inscreve, deixa aquele teu like maroto, compartilha pra geral pra não perder nada. E David, não se esquece, Senta a bunda no sofá que o Nerdflix tá no ar.